Oi, gente, a paz do Senhor para você que está me assistindo. Hoje eu vim aqui compartilhar com você uma parte da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz, o próprio Deus disse, o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. E esse conhecimento é conhecimento da palavra de Deus. Então, eu não quero ser destruído e eu sei que você também não quer ser destruído. Então, a gente vai hoje aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, que é viva. Então, acompanha comigo, abra aí. Se você tiver uma Bíblia em casa, acompanha comigo. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Fala sobre a cura de um coxo, ou seja, um homem aleijado, e o discurso de Pedro no templo. Vamos lá. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Perceba até aqui, até o versículo 10. O milagre foi feito. O aleijado, que todos os dias colocavam na porta da igreja, na porta do templo, ele foi pedir esmolas, a Pedro e a João, e ele foi curado em nome de Jesus. E entrou no templo saltitando e louvando a Deus. O milagre extraordinário foi feito. Mas até então a Bíblia não relata que houve salvação de nenhuma alma. Até então. Então, prossiga comigo. Versículo 11. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Olha, eles podiam pensar assim, poxa, virei celebridade, todo mundo agora vem correndo atrás de mim. Mas veja o que Pedro diz, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Aí Pedro começa. Pedro já tirou o foco dele. Pedro já disse, olha, calma aí, por que vocês estão olhando tanto para a gente? Por que vocês estão tão, como se a gente tivesse feito esse milagre por nossa própria virtude, ou seja, por nosso próprio poder, por nossa própria santidade. Aí Pedro começa. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado,
que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Jesus. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho, caiu aqui o lápis. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Porque Jesus foi enviado primeiro aos judeus, né? E assim depois para toda a humanidade. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Vou ler até aqui, porque é uma história muito tremenda. A gente vê posteriormente que Pedro e João, né, o Senhor os libertou da cadeia, eles não ficaram presos lá muito tempo, né, que Deus libertou, e que eles em momento nenhum negaram o nome de Jesus. Eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências, a morrer pelo nome de Jesus. Eles tinham, como nós também temos, nós cristãos temos, a consciência, a visão e a certeza de que nessa vida aqui tudo passa. Não vale a pena negar o nome de Jesus por nada. E quem confessa o nome de Jesus, quem segue a Jesus, naturalmente vai ser perseguido de alguma forma, né? Mas que mesmo sendo morto por amor de Cristo, quando chegar lá na glória, estará com Jesus. Amém. Mas eu quero falar aqui alguns pontos muito importantes, né? Onde me chamou mais a atenção nessa parte que eu li. Eu até fiz uma filinha aqui, faz tempo que tá guardadinha aqui, ó. Já tá velhinho o papel. Então, começando. No versículo 4 de Atos 3, Pedro chama atenção ao homem coxo e diz: olha para nós. Ou seja, a intenção de Pedro não era apenas curá-lo, mas fazê-lo conhecer Jesus através do milagre e que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando Pedro, antes dele operar o milagre, ele disse: olha para nós. Foi a mesma coisa de dizer assim: olha, presta atenção aqui, que tu não vai ser curado no nome de Pedro, não. Ele queria que o homem prestasse atenção, porque depois ele sabia que o homem ia ser interrogado, como de fato foi. Então, era necessário que aquele homem prestasse atenção para saber no nome de quem ele foi curado, né? Ok, ele foi curado pelos apóstolos de Jesus, mas não foi pelo poder dos apóstolos. Porque a palavra de Deus diz que nós, servos do Senhor, a gente não tem nada de bom se do céu não nos for dado. O poder que curou aquele homem foi o poder do nome de Jesus. Então, por isso que Pedro disse, eu entendo que por isso que Pedro disse, olha para nós. Foi uma questão de chamar a atenção. Olha para mim, porque o que eu vou falar é importante. Foi a mesma coisa de dizer, olha para mim, para depois não dizer por aí que foi curado por Pedro e ficar por isso mesmo. Era necessário que aquele homem visse que ele foi curado pelo nome de Jesus. No versículo 12, Pedro, ele
transfere, digamos assim, a glória para quem realmente fez o milagre, que é Jesus. Pedro reconhece a si próprio como um simples instrumento de Deus e reconhece sua pequenez. Quando Pedro disse, olha, por que vocês olham tanto para mim? Por que vocês têm a gente tão assim, todo mundo em cima? Como se por nosso próprio poder, por nossa própria virtude, a gente tivesse feito andar esse homem. Então, abrindo aqui um parêntese, é muito triste quando a gente vê um pregador da palavra de Deus, ou uma pessoa que se diz pregador da palavra de Deus, ou uma pessoa que tem um ministério de louvor, quando sobe no púlpito, quando sobe no palco, ao invés de entregar para ele, para Deus, a glória que já é dele por natureza, porque a ele sim toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ao invés de entregar a ele o que já é dele, toda a honra, toda a glória, as pessoas, alguns, tá? Não generalizando, mas alguns, você repara pelos trejeitos, pela roupa, sim, porque a roupa fala, a roupa comunica muito também. E pelo jeito, por tudo, você percebe que é como se aquela pessoa dissesse, olha, sabe, olha pra mim, eu sou o centro das atenções. E o nosso papel aqui na Terra não é esse. Não é que as pessoas tenham a gente como algo, sabe, extraordinário e tal. Não, de forma alguma. Foi o que Pedro disse. Quando Pedro disse olha para nós, é porque Pedro queria que o aleijado prestasse atenção nas palavras que ele estava dizendo. Mas logo quando toda a multidão se reuniu em volta deles e ficaram adorando eles com um olhar, digamos assim, Pedro disse, olha, por que vocês estão assim? Como se a gente tivesse feito isso. Não foi eu, foi Jesus. E aí Pedro aproveitou, claro, como um bom pregador da palavra de Deus, ele aproveitou aquela oportunidade onde tinha muita gente ouvindo. E Pedro começou a falar da palavra de Deus. Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. A Bíblia não relata que Pedro, ali naquele momento, falou em línguas estranhas. Até porque se falasse em línguas estranhas, as pessoas não iriam entender. Essas línguas estranhas que conhecemos hoje, no caso, que eu me refiro. Então Pedro apenas fez o milagre no nome de Jesus. Quando a multidão veio até ele, ele disse, agora eu vou lançar a palavra. Porque essa palavra que eu estou passando para vocês, essa palavra, ela é viva. Ela tem poder. Ela cura, ela liberta, ela salva, ela muda história, ela muda a vida. E a glória não é minha, não é de Pedro. Não é da pessoa que está passando a mensagem. A glória é do dono da mensagem. A gente é como se fosse os parafusinhos na mão de Deus, uma ferramentinha que Deus usa. Mas o poder é todo dele. Se você vê alguém que tem um talento, um dom de pregar, de cura, enfim, coisas extraordinárias, nunca olhe para ele achando que, nossa, ele é. Não, o poder, a honra e a glória é toda do Senhor. E ele usa quem quer. Eu quero logo aproveitar e abrir outro parêntese aqui, dentro do outro parêntese que eu abri, e dizer que, assim, eu não estudo teologia, tá? Tenho até uma certa vontade, assim, mas eu não estudo teologia, eu não sou ninguém, gente. Eu sou uma pessoa, eu sou crente, eu sou salva em Cristo, para a glória de Deus. E eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim e tenho a palavra de Deus, que me dá total autonomia e dever. É um dever que todo cristão tem de proclamar este evangelho, de espalhar este evangelho. Tá? Então, para você ver que Deus escolhe as pessoas que não são nada, assim feito eu. Eu tô aqui para vocês falando essas coisas, tudo verdade, que está na palavra de Deus. E quem eu sou? Ninguém. Mas Deus é tudo de bom. Vamos lá. No versículo 13 ao 15, olhando aqui pela minha filhinha, aqui, ó. Já tá guardada há tanto tempo essa filhinha. Versículo 13 ao 15. Pedro aproveita a oportunidade para evangelizar o povo de maneira simples e sistemática, reforçando toda a palavra antes já anunciada por Jesus, ensinando sem enfeites, apenas a
pura e verdadeira palavra de Deus. Sabendo que a palavra de Deus por si só, ela é viva e eficaz para salvar, para curar, para fazer milagres, através da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, a indispensável necessidade de quem prega estar cheio do Espírito Santo. Isso aqui eu já falei agora há pouco, né? Que ele expôs a palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem o poder. O Espírito Santo de Deus, ele age através da palavra de Deus. Eu já vi casos também do Espírito Santo de Deus agir, não tinha ninguém pregando no momento, apenas no momento a pessoa estava num determinado lugar e o Espírito Santo de Deus foi lá e transformou a vida da pessoa e salvou. Vai entender os mistérios de Deus, não é verdade? Mas, via de regra, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela é mencionada nela mesma como a espada do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele luta com a palavra de Deus. Às vezes a gente escuta uma pregação, a gente lê um texto na Bíblia e depois a gente se esquece. A gente não decora, né? Até porque para decorar é um pouco difícil. E não fica preocupado com isso. Porque no dia que você mais precisar, daquela palavra, o Espírito Santo de Deus, que habita em você, se ele habita em você, espero que sim. Se ele habita em você, assim como habita em mim também, ele vai nos lembrar, ele vai nos trazer aquela palavra que a gente ouviu há tantos anos atrás. É tremendo demais. O agir do Espírito Santo de Deus é tremendo demais. Versículo 16. Quem faz o milagre é Jesus através da fé. Eu coloquei aqui um exemplo. Quem carrega o celular é energia elétrica, certo? Até então, não inventaram outro meio do celular ser carregado, a não ser, quer dizer, eu acho que não. Mas entendam o que eu vou falar agora. Quem carrega o celular é energia elétrica. Mas só é possível carregar o celular através do carregador. Parece a história do doido que eu tô contando, né? Parece que não tem nada a ver, né? Mas você vai entender, fica aí. Podemos então dizer que o carregador seria a fé e a energia elétrica seria Jesus. Esse exemplo também é válido. Trazendo um exemplo bem básico, né? Porque quem opera milagre é Jesus. Ponto. Nenhum ser humano nunca existiu e nunca existirá ninguém que possa fazer milagres reais se o Senhor não for com ele, através do poder do Senhor. Então, mas para que esses milagres aconteçam, a pessoa tem que ter a fé. Porque como é que a gente vai... A palavra de Deus, mesmo Jesus, tem um momento que ele diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, uma semente pequenininha, ele disse, vocês vão dizer a esse monte, ergue-te e precipita-te no mar, ou precipita-te para outra banda, algo do tipo. E será feito, né? Então, a fé move o coração de Deus. Lembrando aqui, fazendo uma observação, que nem todo milagre vem de Deus. Mas como assim? Essa irmã tá doida. Nem todo milagre vem de Deus. Sim, gente, nem todo milagre vem de Deus. Por quê? Porque sabemos que existe um Deus, apenas um Deus, Criador, né? Que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em favor de todos nós, para nos salvar, né? Para salvar todo aquele que nele crê, deixando aquele versículo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não vá para o inferno, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então temos Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, e temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que atua em nossas vidas, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É aquele Espírito que quando você diz sim para Jesus, ele entra em você e tira todo o mal. Faz você entender que a vida que você levou até ali estava tudo errado, sabe? Quem nos convence da verdade é o Espírito Santo de Deus. Então, temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas também tem o lado da concorrência, né? Eu chamo de concorrência, mas ele não tem nem cacife para ser chamado de concorrência.
que é os demônios, né? Que um dia foram anjos de luz, mas que por pecarem foram expulsos e estão vagando aqui pela terra para enganar as pessoas. A palavra de Deus diz que o demônio e seus anjos, o Satanás e seus anjos, vieram para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. Então, Satanás, por vezes, opera milagres, né? Que a gente sabe que não são milagres reais, certo? Mas o que eu estou tratando aqui, eu estou falando de milagres reais, ok? Para não me prolongar muito nesse vídeo, era esse texto que eu queria compartilhar com vocês, tá certo? A palavra de Deus diz que o povo perece, né? Por falta de conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Eu fico muito triste porque eu vejo muitas vezes, não generalizando. Às vezes eu falo umas coisas assim, eu fico pensando, eu fico com medo que algumas pessoas fiquem chateadas comigo, mas assim, não é generalizando, né? E a palavra, ela tem que ser falada, doa a quem doer. Se alguém ficar magoado comigo, não posso fazer nada, tá bom? Mas eu tô aqui para falar da palavra de Deus, que é uma obrigação, é um dever de todo cristão, certo? Então, eu não preciso ter curso de teologia, eu não preciso ser nada para falar da palavra de Deus. Eu preciso apenas ser o quê? Serva do Deus vivo. Ponto. E é isso que eu sou. Então, eu tô aqui fazendo o que me é, né, devido. Enfim. Mas eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que sobem no púlpito para pregar, sobem no púlpito, no palco, enfim, de uma igreja ou de qualquer outro lugar, para falar da palavra de Deus, para louvar. E você vê que a pessoa está querendo os holofotes para si, tá? Às vezes a gente vê que as pessoas que estão na igreja, as pessoas que estão no recinto, no lugar, estão ali glorificando, estão, sabe? E estão ali meio que, muitas vezes, adorando a pessoa que está ali na frente. Eu fico pensando, será que Deus está recebendo esse culto? Eu respondo, não. Porque toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dado só ao Senhor, porque é dele, meu amor. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a ele. A palavra de Deus diz que nós não temos nada de bom se do céu não nos for dado. Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas que a gente costuma chamar vulgarmente, digamos assim, crente movimenteiro. Você conhece algum crente movimenteiro? Manda pra ele. Barulho estranho. Mas não é o barulho que vai me parar, não. Eu vou continuar. Como é que tá estranho? Tá esse barulho. A gente vê... Não, vou esperar passar. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo crente movimenteiro. Você conhece algum crente movimenteiro? Se você conhece algum crente movimenteiro, manda pra ele. Manda pra ele aprender com Pedro. O que é o crente movimenteiro? Vulgarmente fala. É aquele crente, Perdão. É aquela pessoa que chega no púlpito de uma igreja ou no salão, enfim, onde está sendo feito o culto, enfim, a palestra, enfim. Que ele chega com o intuito de falar de Deus, louvar a Deus, expor a palavra de Deus. Mas com a sua conduta, com a sua expressão corporal, certo? Com as suas roupas, com o conjunto, com as suas atitudes, ele acaba tirando a atenção de Deus, tira totalmente e faz daquele momento ali um momento de atração. E muitas vezes a igreja não percebe. Então, assim, isso me entristece muito, porque eu entendo que é uma pessoa que está tentando roubar algo que é de Deus. Olha, minha gente, esse barulho tá demais, viu? E vou dar uma parte na farmácia. Então, que possamos diminuir a nós mesmos. Que diminua eu, né? Como diz a palavra do Senhor, que diminua eu, para que Cristo cresça em mim, para que Cristo resplandeça em mim. Amém? Então, que a gente possa a cada dia mais buscar se alimentar
que a gente possa cada dia mais se alimentar da palavra de Deus, para a gente ter visão espiritual, discernimento do que realmente vem de Deus e do que vem da carne ou do que vem do inimigo, tá certo? Porque tem muita gente, mas muita gente, que até começa o ministério, seja de pregador da palavra, seja de louvor, com o coração limpo, de adorador, mas o nosso coração é enganoso. Com o tempo, com as honrarias, com a fama, com essas coisas, aí vai ali, ó, poluindo o coração vai se engrandecendo, até o momento que quando você olha, você não vê mais Deus naquela pessoa. Você vê um artista que cobra não sei quantos mil, milhões, sei lá, não faço ideia, para estar expondo a palavra de Deus. Mas enfim, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês e que a gente busque, eu em primeiro lugar, e vocês que estão me ouvindo, cada um de nós, a cada dia, ter mais e mais conhecimento da palavra de Deus. E que a gente realmente possa buscar diminuir para que o Senhor apareça em nossas vidas. Porque não existe super crente. Muita gente se perde, né, nesse caminho, começa realmente com um coração sincero diante de Deus e tal, como Salomão, mas com as coisas, né? Porque quando Deus escolhe alguém, Ele coloca você em evidência. Porque as coisas que Deus faz é muito grande, as coisas que Deus faz é muito tremenda. Então aquela pessoa, querendo ou não, ela vai acabar ficando em evidência, mas o poder não é dela. O poder não é dela. Então, esse é o momento do pós-créditos. Não sei em que momento do vídeo eu vou colocar essa parte, mas enfim. Percebam que quando Pedro fez o milagre em nome de Jesus, né, o aleijado entrou na igreja, no templo, saltando, glorificando a Deus, todo mundo viu, ficou todo mundo pasmo. Não aconteceu salvação de almas. Mas quando a palavra foi injetada, quando a palavra, sem efeito, não precisou de marchar, não precisou de falar as línguas estranhas que a gente vê hoje, nada contra. Quem sou eu para ter algo contra dons espirituais? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não substitua a palavra. A palavra ela não pode ser substituída por línguas, ela não pode ser substituída por nada nem por ninguém, porque ela é a palavra de Deus, é ela que salva, é ela que corrige, é ela que exorta. Então, quando Pedro expôs a palavra, ele não precisou fazer aviãozinho, ele não precisou rodopiar, ele só fez dizer o que está, ó, é a palavra. Quando ele expôs a palavra, chegaram o número dos que creram quase 5.000. E a história não para por aí, minha gente. Eles foram presos e tem tanta coisa linda para contar. E você que está me assistindo, se você sentiu o desejo no seu coração, continue lendo depois de Atos 3, você vai ver o decorrer da história. E você vai ver como o nosso Deus é maravilhoso. E esse vídeo, se Deus quiser permitir, vai ter parte 2, quem sabe até a 3 e a 4, né? Acho que sim, Deus sabe de todas as coisas, então é isso. Quer evitar que, como é que eu posso dizer? Você que toma conta de igreja, quer que tudo dê certo, quer que a tua igreja cresça, palavra de Deus. Você quer que os adolescentes tomem jeito, parem de fazer coisa errada? Palavra de Deus. Você quer evitar que adolescentes fiquem grávidas antes do casamento? Palavra de Deus. Você quer evitar traições? Palavra de Deus. Você quer evitar que o povo aceite Jesus num dia e no outro se desvie? Palavra de Deus. É ela que alimenta, é ela que aconselha, é ela que fortalece, é ela que disciplina, é ela que tem poder para nos levar para o céu. É a palavra de Deus. Então, não abra mão da palavra de Deus. Nada, nem ninguém substitui essa palavra que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, para você que assistiu, fica na paz do Senhor e até mais. Aguarda a parte 2, 3 e quem sabe até a 4. Fica na paz do Senhor. Palavra de Deus.